Agora, Mota, você se lembra que na segunda-feira você trouxe um exemplo muito interessante sobre um programa que levava jovens estudantes para as cadeias, e aí observaram naquele estudo, como consequência dessa ação, que muitos daqueles jovens acabavam criando uma certa identificação com os bandidos, com os prisioneiros. Então eu vou trazer uma discussão aqui em cima dessa notícia que a produção separou. Porque presta atenção, influenciadores estrangeiros como rappers e youtubers estão viralizando nas redes sociais com postagens de suas viagens ao Rio de Janeiro. Só que ao invés de mostrarem praias, belezas e paisagens da cidade, eles preferem posar para essas fotos com drogas e armas em comunidades, inclusive simulando roubos e sequestros. Um bom exemplo é do influenciador libanês Arab e também o rapper norte-americano Darren Show Speed, que juntos fizeram visitas a lugares perigosos do Rio de Janeiro. Em uma postagem, o Arab escreveu o seguinte: passei um dia com a gangue mais perigosa do Rio de Janeiro. Eles me mostraram toda a operação, mesas abertas no mercado de drogas, no meio da rua, cortei o cabelo ao lado de um dependente químico de cocaína, pude entrevistá-los e ficar bem próximo a eles. Situação extremamente delicada, esse tipo de postagem, esse turismo do crime, se a gente pode chamar dessa forma, e as imagens desse rapper norte-americano que foi em uma das comunidades do Rio de Janeiro. Se os meus analistas, se os meus colegas analistas do programa permitirem, eu vou começar essa com Mota, que mora no Rio de Janeiro. Mota, não sei se você tinha conhecimento dessa postagem desse rapper Show Speed, eu desconheço, e também do influenciador libanês Arab. Tinha conhecimento desse tipo de turismo, esse tipo de postagem enaltecendo o crime lá no Rio de Janeiro, Mota? Não, essa postagem especificamente eu não conhecia, Daniel. Eu já tinha visto coisas semelhantes, mas o meu sentimento diante desse tipo de coisa é de uma repulsa tão grande que eu tenho que me controlar, eu não posso ficar vendo essas coisas. Agora, sempre me espantou essa indústria de turismo aqui no Rio de Janeiro em lugares conflagrados. Não há outra forma de descrever isso. Eu não compreendo muito bem esses turistas que vêm para visitar pobreza, para visitar uma região ocupada, que é isso que a maioria dessas comunidades são. São regiões ocupadas por uma força totalitária. Uma outra forma de descrever isso que acontece nessas comunidades é fascismo, tá? Essa é uma das definições de fascismo. Lá você tem uma autoridade que tem todo o poder na mão, ela tem poder de vida e morte sobre todos os que estão lá e qualquer um que, por acidente, esteja passando por lá. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos importantes nessa notícia que a gente está dando aqui. O primeiro, que isso é uma das consequências daquela proibição de operações policiais, que eu mencionava na notícia anterior. É isso. O Rio de Janeiro virou um refúgio para criminosos de todo o Brasil e virou um paraíso para turistas que têm esse prazer perverso, maluco, sei lá como é que se explica isso, de ir a lugares como esse. E aí eu queria fazer uma seguinte pergunta a vocês. Nesse caso é um influenciador, um turista, né, um youtuber, sei lá o quê, que está aí postando. Imaginem os outros visitantes que vêm de fora do Brasil para esses locais com outros tipos de intenção. Esses provavelmente não postam nas redes sociais para anunciar que eles estão aqui, né? Mas eventualmente, daqui a uma semana, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, nós vamos nos dar conta que eles estavam aqui. E aí nós vamos nos deparar com as consequências da presença desses estrangeiros que vêm visitar a indústria de criminalidade do Rio de Janeiro. Então, depois de tudo que nós falamos, eu convido os nossos espectadores, os nossos ouvintes a pensarem onde está a responsabilidade por essas cenas que nós estamos assistindo. O segundo ponto que eu quero levantar aqui, eu convido vocês a imaginarem também que num momento como esse, que está sendo mostrado nessa imagem,
começa uma operação policial. Por algum motivo. Vamos supor, uma criança foi sequestrada e levada para aí. Ou aconteceu algum outro crime que precisou de uma resposta imediata. A polícia do Rio de Janeiro chegou neste momento. E aí, no tiroteio, os criminosos não têm nenhuma preocupação com a vida de ninguém. Essas pessoas são feridas, baleadas, mortas. Eu convido vocês a imaginar o que seria a manchete dos jornais no dia seguinte. Pois é, influenciadores estrangeiros postando fotos e vídeos com armas e drogas nas favelas do Rio de Janeiro. Cristiano Beraldo, é o quê? Culto ao crime, culto à violência, turismo do crime? Eu desconheci algo parecido. Agora, tem esse ingrediente, né? As consequências são terríveis, né? Porque são pessoas que têm milhares, milhões de seguidores, né, Beraldo? Isso, são influenciadores. O comportamento deles influencia o comportamento de milhões de pessoas. É isso que acontece. E nessa busca pelo like, essa busca pelo diferente, por aquilo que vai dar mais visibilidade, vira uma concorrência do bizarro. É isso que a gente está vendo. Agora, essas pessoas que buscam o bizarro para terem visibilidade, encontram no Brasil, e nesse caso encontraram no Rio de Janeiro, na comunidade Cidade de Deus, que já foi palco, inclusive, de um filme extremamente bem feito, que ficou muito famoso, contando a realidade ali da origem da violência, digamos assim, da Cidade de Deus. Encontraram ali um ambiente favorável a esse tipo de objetivo. E aí, como é que chegou ali? Quem que levou? Como é que eles fizeram esse contato? Quer dizer, tudo acontece para acolher essas pessoas dentro desse universo do crime e tá tudo bem. Porque não houve indignação, não houve troca de tweet, não houve nada. Eu ouvi o presidente, acho, da Associação de Hotéis dizendo que isso é ruim para a imagem da cidade. Pessoas que têm um interesse objetivo no turismo da cidade olham isso e ficam muito apreensivos, porque já há esse peso do Brasil que por muito tempo ficou tentando atrair turista a partir da beleza feminina das brasileiras. Aí agora tem toda essa questão da violência, da glamuralização da violência. Isso é absurdo, isso é triste, porque nós temos tantas coisas boas, tanta coisa bonita para ser conhecida, para ser visitada, tantas coisas únicas no Brasil que merecem ser conhecidas pelo mundo todo, mas o nosso turismo não anda, e falamos disso há poucos dias aqui no Pingos. Nosso turismo não anda, não tem investimento a sério. E aí o que resta de divulgação é isso, é esse tipo de coisa. Sujeito com 20 milhões, mais de 20 milhões de seguidores, indo na Cidade de Deus, posando com um fuzil. Corte na conexão com o Cristiano Beraldo, por isso que a gente teve uma interrupção, pelo menos no áudio dele, no final, mas ele já estava concluindo a exposição. Agora, Dantas, quero inclusive destacar mais uma vez a postagem que o Arab, que é um influenciador libanês, fez após essa visita à comunidade. Ele escreveu o seguinte na rede social: passei um dia com a gangue mais perigosa do Rio de Janeiro. Nossa, como se fosse uma coisa maravilhosa. Eles me mostraram toda a operação, mesas abertas no mercado de drogas no meio da rua. Eu cortei o cabelo ao lado de um dependente químico de cocaína, pude entrevistá-los e ficar bem próximo a eles. É o que o Beraldo disse, né? Glamorização do crime, né, Dantas? Olha, nós já tivemos a glamorização da pobreza, né? Tivemos, inclusive, aqui o turismo estrangeiro subindo favelas no Rio de Janeiro para conhecer as favelas. A Rocinha, muito tempo atrás, era um dos principais destinos desses turistas que adoravam subir ali naquelas caminhonetes, né? Como se estivessem num safari. Estavam num tipo de safari, já que a população local também era tratada como bicho. Olha, é muito grave
uma expressão desse tipo, uma exposição desse tipo? Primeiro, por causa de todo o impacto que isso tem na audiência desses influenciadores. Porque, naturalmente, quando você glamoriza, quando você transforma o criminoso numa espécie de herói, você incentiva o crime desde a sua base. Adolescentes, crianças, adolescentes que veem esse tipo de coisa, elas acham que é normal e passam a entender que é possível viver assim e que esse é o melhor jeito. A cultura, ela está impregnada disso. Aliás, as instituições também. Se a gente for olhar lá o movimento do rap americano, o gangsta style, a boa parte daqueles primeiros rappers, os grandes rappers, todos eles têm ficha criminal. Todos eles traficaram. Todos eles praticaram roubo. Só que naquele momento lá atrás, ali década de 80, finalzinho, iniciozinho da década de 90, até mesmo essa questão do tráfico ainda era algo menor. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso dar para os nossos espectadores uma perspectiva mais ampla do que está acontecendo. Uma perspectiva global do que está acontecendo. Todo o processo de globalização que nós vivemos ao fim da Guerra Fria, naturalmente ele intensificou os fluxos de comércio, né? Os fluxos migratórios, o consumo, aproximou as sociedades, o fluxo logístico, as cadeias logísticas se intensificaram, melhoraram. E o que aconteceu paralelamente a isso? Máfias, o crime organizado e até o terrorismo, eles também se beneficiaram desse fluxo econômico, desse fluxo migratório e da própria expansão do consumo. O problema é que isso acontece num momento em que o Estado está voltado para a sua redução, ou ele está impregnado de uma ideologia de absorção do marginal, né? De inclusão do periférico, porque justamente a globalização tem esse conceito extraído do liberalismo. E o liberalismo foi distorcido por vários segmentos da nossa sociedade planetária, inclusive por estados como a China, que mantém uma ditadura, mas usou o mercado para poder se expandir e se tornar a maior potência econômica do planeta. As máfias, o crime organizado e o terrorismo não ficaram para trás. E hoje elas se tornaram tão fortes, tão grandes, eu posso até usar aquele termo, né? Grandes demais para quebrar. Elas ficaram grandes demais para quebrar. Elas penetraram na cultura, elas penetraram na sociedade, nas instituições. Elas se tornaram um desafio hercúleo para a própria civilização. E é muito complicado, é muito difícil você encontrar um caminho de volta, um caminho de retorno.